pastor dessa igreja e os demais pastores responderam essa pergunta, irmãos, baseado no que Deus está fazendo na face da terra, baseado nos ventos do Espírito, o que nós devemos fazer? E às vezes nós fazemos afirmações e não somos bem compreendidos. Jesus não foi compreendido em tudo que ele falou. Um dia Jesus falou assim, destrói este templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Ele falava do templo do seu corpo, eles pensavam que era o templo de Herodes, e por causa disso ele foi crucificado. Um dia Jesus disse assim, Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, porque Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava servindo. Ela disse, Jesus, manda Maria vir servir também, me ajudar. Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, ele não vai ser tirado dela. As pessoas então interpretaram mal Jesus, pensando que Jesus falou assim, não, nós devemos só orar. Claro que Jesus não estava dizendo isso, porque Jesus precisava de comer. Para cada Maria precisa também de uma Marta, mas você não pode só ser Maria e não ser Marta, e não pode ser só Marta e não ser Maria, você precisa de servir, mas precisa também de gastar tempo aos pés de Jesus. As pessoas não entendem. Paulo falava algumas coisas para a igreja aos Coríntios, eles não entendiam, ele teve que escrever a 2ª carta aos Coríntios. Eu li a 3ª João essa semana, ao meu caminho de terminar a Bíblia, e João estava escrevendo na 3ª carta, ele disse assim, olha, eu quero falar muitas coisas, mas Diótrefes, desculpe, ele não está entendendo. E ele está estorvando as pessoas de entender. Então, nós que falamos muito, todos nós pregadores, às vezes somos mal entendidos, e eu faço algumas afirmações importantes. Uma afirmação que eu preciso de explicar, porque eu fiz afirmações a respeito da minha preocupação com um avivamento sadio, um avivamento bíblico. Algumas pessoas interpretaram que eu não quero avivamento. E eu quero esclarecer que este pastor e esta igreja quer avivamento. Queremos mais de Deus, queremos tudo que Deus tem para nós, queremos que Deus seja o Senhor da nossa igreja. Eu orava esta manhã e oro, e Deus é minha testemunha, eu não subo nesse púlpito sem primeiro gastar tempo com o meu Deus para não falar nada que atrapalhe o mover dele na vida da igreja. Eu quero avivamento. Eu fiz uma afirmação algum tempo atrás e alguém me disse essa semana, com boa intenção, mas disse para mim assim, pastor, um dia o senhor falou que o senhor não era pastor, e as pessoas não entenderam isso. Já é a 3ª pessoa que me diz isso. Eu falei, então, eu vou aproveitar no domingo para esclarecer isso. Quando eu disse isso, eu estava explicando sobre os dons ministeriais, que existem 5 em Efésios, o dom de apóstolo, o dom de profeta, o dom de mestre, o dom de evangelista e o dom de pastor. E eu dizia o seguinte, o dom ministerial que eu tenho é o dom de profeta, de pregador, e o dom de mestre. Eu sei disso. Não sou apóstolo, não sou evangelista e não tenho o dom ministerial de pastor. Quando eu disse isso, eu não disse que eu não quero ser pastor, eu não sou pastor da igreja. Claro que sou, Deus me colocou dessa forma. Mas eu explicava sobre os dons ministeriais. Pastor, então se o senhor não tem o dom ministerial de pastor, como é que a igreja é pastoreada? A igreja é pastoreada pelo pastor da igreja, que capacita outros membros da igreja a desenvolver os seus dons. 7 grupos se reuniram essa semana, eu não estive em nenhum deles, mas todas as pessoas que estiveram nos grupos foram pastoreadas, foram ensinadas, foram abençoadas. Por quê? Porque o dom pastoral estava com os líderes que ali estavam. Os jovens da nossa igreja estão se reunindo com um casal. Eles não têm o título de pastor, mas eles estão fazendo o dom ministerial de pastor para os jovens dessa igreja. Os nossos adolescentes estão lá dentro agora, os nossos juniores, com 2 pessoas que estão ministrando o dom ministerial de pastor para os nossos adolescentes. Ontem nós estávamos no casamento do Francisco e da Elizabeth, e uma irmã esteve enferma, estava doente, e ela precisava de uma ajuda pastoral para alguém levar ela para casa. Eu não levei ela para casa, mas o dom ministerial de pastor levou ela para casa. Alguém me informou, irmão, a fulana de tal está doente, mas não se preocupe, já estou levando ela para casa. E essa irmã foi pastoreada pelo dom ministerial de pastor. Entenda então. Eu fiz uma afirmação na semana passada que às vezes as pessoas não entendem. Eu disse assim, ninguém, citando Lindell Cooley, ninguém pode levar uma pessoa a um lugar que nunca esteve. As pessoas interpretaram, às vezes, isso como se fosse uma frase dizendo, a nossa igreja nunca experimentou
nunca pode ter. Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi o seguinte, irmãos, nós precisamos mais de Deus. E nós precisamos de estar em lugares que nós estamos. Essa igreja, nas 24 anos de existência, esse pastor em mais de 40 anos de crente, os líderes dessa igreja já visitaram avivamento, sabe o que é avivamento e sabe que é bom. E por isso que a gente está dizendo, vamos voltar para a presença de Deus. Vamos voltar aonde Deus está. Quando eu fiz uma afirmação que a igreja não estava avivada, entenda isso. Como pastor, é o meu trabalho levar a igreja a entender. Claro que a igreja não está avivada quando pessoas deixam de vir à igreja para fazer festa num domingo. Quando pessoas deixam a igreja para ir para o lago num domingo. Quando pessoas deixam a igreja por qualquer razão. Quando as pessoas não vêm ao culto de oração. Quando as pessoas não participam de um pequeno grupo. Nós precisamos de mais avivamento. Eu não vou então chegar na frente da igreja e dizer, irmãos, nós estamos avivamento, quando eu sei se a igreja toda ainda não está nesse lugar. Mas o que eu quero dizer com isso? Minha esposa e eu somos casados há 25 anos. E há momentos no nosso casamento que a gente diz assim, olha, a gente precisa de gastar mais tempo junto. Há momentos que a gente diz assim, nós precisamos de mais romance. Há momentos que a gente diz assim, olha, qual foi a última vez que a gente saiu? Qual foi a última vez que a gente fez isso? Isso faz parte de um casamento sadio, de avaliação do nosso casamento. Quando eu e Tereza, e quando um bom casal diz, precisamos de mais romance, precisamos de mais tempo junto, precisamos de sair mais junto, o que nós estamos dizendo com isso? Algumas pessoas que quando estão infelizes ou achando que falta alguma coisa no casamento, a forma delas pensarem é aquilo que diz em inglês, the grass is always greener on the other side of the fence. Ou seja, a grama é mais verde do outro lado da cerca. E então a gente tenta buscar romance, buscar amor, buscar algumas outras coisas em outros relacionamentos. E aí então é que há a quebra de casamento. Quando nós como igreja dizemos, precisamos de gastar mais tempo em oração, precisamos gastar mais tempo com Deus, precisamos de gastar mais tempo na presença de Deus, precisamos de buscar mais a face de Deus. O que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer o seguinte, é aqui dentro que Deus vai operar, é aqui dentro que Deus vai fazer. Nós vamos nos inspirar no que está acontecendo lá fora, da mesma forma que casal se inspira em outros casais, mas nós vamos trazer o que está lá bom, de bom lá fora, e trazer para a nossa igreja, e nós seremos aquilo que Deus quer que a gente seja. É importante a gente entender isso. Então, a pergunta que nós temos hoje, porque essas mensagens são em preparação ao que Deus vai fazer, Deus ainda não fez, mas está chegando. Que faremos, irmãos? Que faremos, irmãos? E a Bíblia diz então que Pedro lhes respondeu, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, todos quanto o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e eu coloquei dessa forma para vocês, esses versos 42 e 43 são importantes, e perseveravam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios eram feitos pelos apóstolos. Que tipo de avivamento essa igreja quer? Que tipo de avivamento eu quero experimentar como igreja? A igreja me pergunta hoje, pastor, o que faremos? A minha resposta está na Bíblia. O que faremos? Primeiro, nós precisamos de um avivamento que vai queimar o nosso coração de amor pelos perdidos. Primeira coisa que ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Eu olho daqui de cima e eu vejo muitos bancos vazios.